E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro e logo afogou-se. Em Marcos 5:13, a Bíblia vai registrar que eram cerca de 2.000 porcos. Então você observa que não eram poucos espíritos que habitavam o corpo do gadareno. E nós precisamos identificar, muitas vezes, o motivo da tempestade das nossas vidas, o propósito da tempestade. O inimigo estava furioso quando Jesus estava cruzando o mar da Galileia e queria afundar o barco de qualquer jeito, porém Jesus pisou em terra firme e chegou na Gadária. E quando ele chega, logo o endemoniado gadareno vem ao seu encontro. Quer dizer, o demônio já estava esperando Jesus. E quando Jesus pergunta o nome daquele espírito, ele diz: nós somos uma legião, porque somos muitos. Como eu já disse, uma legião de soldados romanos são cerca de 5 a 6 mil soldados. Então você observa que ali eram muitos espíritos. E Jesus diz: sai dele. Quando então eles rogam para que entrassem uma manada de porcos que estava por ali pastando, era cerca de 2.000 porcos. E então aqueles porcos se precipitaram e morreram afogados no mar. Eles se precipitaram ou se lançaram de um despenhadeiro. O teu inimigo, o teu adversário, ele é estrategista. E você vai precisar muitas vezes saber reconhecer, observar as estratégias do teu adversário. Primeiro, o barco quase afundou. E agora ele estava ali bolando aquela estratégia para que Jesus saísse daquela região, causando um grande prejuízo. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus conhecia o coração do inimigo. Jesus sabe de todas as coisas. Ele se permitiu passar por aquela situação ali. Enquanto os espíritos entraram naquela manada de porcos, ali pastavam cerca de 2.000 porcos. Quando aqueles porcos ficaram todos possuídos de espíritos malignos, se precipitaram do despenhadeiro, morreram afogados. As pessoas que cuidavam dos porcos viram tudo aquilo e foram até a cidade e contaram tudo que havia acontecido, e todos vieram para ver se realmente procedia o que estavam contando para eles. Quando chegaram, está lá 2.000 porcos afogados, um grande prejuízo para os moradores daquela cidade. E quando eles chegaram, viram os porcos afogados. Porém, o gadareno estava reconstituído, liberto, transformado. E agora, falando pausadamente, conversando, Jesus havia feito uma grande obra de libertação na vida do gadareno. E quando eles pedem a Jesus encarecidamente para que se retire da região da Gadária. Primeiro, o Espírito não queria que Jesus colocasse os seus pés ali. Observe. Queria afundar o barco. E agora estava ele ali fazendo aquela estratégia para que Jesus saísse da Gadária. Funcionou. Jesus saiu dali. Foi embora. Porém, o gadareno já estava liberto. E ele foi até os seus e até a sua cidade e anunciou tudo que Jesus havia feito. O nazareno queria acompanhar Jesus. Ele queria um compromisso com Jesus. Aleluia. E agora Jesus dá uma ordem para ele. Além de ter compromisso, ele já estava recebendo ordem na obra de Deus. Você vai passar por processos. Você vai precisar identificar da onde vêm os ataques. Se vem de pessoas, se vem da parte de Deus, é uma provação ou é uma tentação. Às vezes Deus permite que nós sejamos provados. Às vezes o inimigo vai te tentar. E às vezes alguém vai te importunar também, algum ser humano. Então nós precisamos ter um discernimento e identificar de onde vêm os ataques que sofremos. E Jesus passou pela Gadária, foi embora, mas deixou ali uma sementinha. E essa sementinha era
o ex-endemoniado gadareno, que agora estava anunciando o seu testemunho sobre toda a Decápolis, sobre toda a Gadária. Meu irmão, quando o Espírito Santo toca no coração de um homem, ele é impulsionado. Eu acredito que o gadareno, ele não ficou quieto. Com certeza, Decápolis quer dizer 10 cidades. Com certeza, o gadareno percorreu as 10 cidades pregando o evangelho. Tem dúvidas disso? Eu estou falando da Bíblia. Aleluia. Onde Jesus chega, nada fica como era antes. Onde Jesus chega, milagres acontecem. Não murmura não, meu irmão. Não tenha uma fé pequena não, meu irmão. Não seja como os discípulos que foram lá acordar Jesus. Jesus tão cansado, dormindo, descansando, e foram lá importunar o sono de Jesus. Mestre, mestre, não incentivasse que morramos, mestre. O senhor não se preocupa, o barco está prestes a afundar. Jesus desperta e diz, homens de pequena fé. Até quando vocês vão ficar nessa? Precisa confiar mais em Deus, meu irmão. Precisa buscar a presença de Deus e acreditar no sobrenatural de Deus na tua história. É uma questão de fé. A fé remove muralhas. A fé remove montanhas. Se você tiver fé, o milagre acontece. Se você não tiver e não acreditar, não acontece. Você também não orou, não acreditou. Mas se você acreditar, você vai ver as coisas acontecerem. Tenha coragem, seja mais ousado. Acredite em Jesus, convida ele para estar no teu barco. E se ele estiver no barco, confia nele. Os vendavais vão se levantar, as tempestades vão se levantar. E aí, você vai ficar olhando para a tempestade ou vai olhar para Jesus que está no seu barco? Você tem coragem, meu irmão, de mandar os ventos e o mar se acalmar? Foi isso que Jesus quis dizer para eles. Por que você não ora, meu irmão? Por que você não está orando? Por que você não está levantando as tuas mãos aí e determinando a vitória da tua vida? A vitória de Deus da tua vida, da tua história. Jesus me trouxe aqui para te dizer, se você tiver fé, vai acontecer. Se você acreditar, você vai dizer aos ventos, acalma-te vento, acalma-te mar. E haverá uma grande bonança. Significa que você sofre na tempestade se quiser. O seu barco vai afundar se você quiser. Mas se você acreditar, o milagre vai acontecer. Jesus cruzou o mar da Galileia e pisou na terra dos gadarenos. Saiba que o milagre vai acontecer, queira o teu inimigo ou não. Satanás estava furioso e não queria que Jesus fosse lá, mas ele foi. E ele, quando chegou, foi recebido pelo gadareno, que já veio ajoelhado e adorando, aleluia. Jesus já falou logo para o Espírito, sai dele, aleluia. É a ordem de Deus para a tua vida, uma ordem de cura e de libertação. Não precisa ter medo não, meu irmão. O milagre vai acontecer. O teu inimigo vai fazer estratégia, ele vai montar algumas estratégias, alguns arrumadinhos para tentar te parar, para tentar frustrar os teus projetos. Mas você, com certeza, vai passar por algumas retaliações. Isso aí nós passamos mesmo. Mas tem que ter milagre, tem que ter resultado, tem que ter fruto a obra que você desempenha. E o gadareno tem que ser liberto. Jesus passou por ali, saiu da Gadária, mas o gadareno já estava lá, anunciando em Decápolis o que havia acontecido com ele. Eu sou Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. Se você crê, recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.